Bom dia, senador José Medeiros. Queria aqui cumprimentar em especial a senadora Regina Souza, do Estado do Piauí. Enorme satisfação, senadora, de estar aqui falando na presença de Vossa Excelência. Cumprimentando a todos os presentes. Falo em nome da CONAMP, Associação Nacional do Ministério Público, de já relatar que a CONAMP, desde o início do projeto, foi favorável à audiência de custódia, via com grande entusiasmo, aliás, mas tinha algumas ponderações sobre a forma como ela ia ser implantada. Me parece que há um consenso de que a audiência de custódia, já que é uma audiência aqui interativa e temos pessoas acompanhando, que ela inibe a tortura, que se informa o preso de seus direitos e tem um efeito importantíssimo no sentido de garantir, evitar prisões desnecessárias. Então, ela é exitosa, parece que ela é virtuosa e, portanto, a implantação dela se fazia necessária, sim, a CONAMP sempre defendeu. Mas nós temos algumas ponderações com relação à audiência de custódia, que eu queria colocar aqui, senador, sobretudo com relação a alguns aspectos formais que podem ser utilizados para que essa boa ideia não venha a trazer para a opinião pública uma má impressão e acabar prejudicando a implantação. A nossa primeira questão foi em relação ao prazo de 24 horas. Nós temos países que têm prazo de 6 horas, como a Argentina, temos países que, efetivamente, o prazo é até inferior a esse. Mas esse prazo de 24 horas, quando implantado na capital, me parece factível, viável, possível. Mas quando implantado, quando se legislar aqui, essa legislação vale para o norte do Piauí, do Brasil, vale para o Piauí, vale para locais onde nós não temos magistrados, promotores ou defensores públicos, há uma carência inegável. Muitas vezes não temos delegados de polícia. Nós temos cidades do Piauí, por exemplo, com um policial militar, é uma realidade. Como é que vai fazer esse transporte do preso dentro do exíguo prazo de 24 horas? Daqui a pouco alguém impetra um habeas corpus e o preso vai estar posto à liberdade sem que sequer analisada a prisão dele. Nós não queremos que a audiência de custódia tenha um prazo longo a ponto de evitar que, por exemplo, você não consiga aferir um ato de tortura. Mas também não acho que seja tão exíguo a ponto de, na realidade brasileira, ter que ser 24 horas. Então, nós temos defendido um prazo um pouquinho maior. A ONU já se posicionou várias vezes que 48 horas caracteriza sem demora, então é possível. A Corte Europeia de Direitos Humanos, 3 ou 4 dias caracteriza sem demora. A Corte Interamericana de Direitos Humanos também fala que acima de 4 dias é sem demora. Então, nós temos ponderado com o Parlamento e enviamos, inclusive, uma nota técnica aqui de que esse prazo possa ser um pouquinho mais elástico. Talvez de 48 horas, se chegar a um meio termo. A nossa sugestão foi de 72 horas, mas me parece que o prazo de 24 horas pode causar algum risco quanto à não realização da audiência e, eventualmente, uma soltura precoce dos presos. Creio que é possível, inclusive, impor que em 24 horas seja feito o exame de corpo de delito, já registrando ali um ato de tortura e, eventualmente, a audiência ser feita em 48 horas. Não é incomum que alguma comarca tenha juiz, mas não tenha promotor, ou quando tem defensor, não tem promotor, e no interior do Estado funciona dessa maneira. A gente pede que tenha um prazo um pouquinho mais longo na implantação da audiência de custódia. E, evidentemente, a nossa preocupação de que esse descumprimento do prazo eventual possa gerar uma soltura precoce. Havia, inclusive, um dispositivo, um substitutivo no 554, que foi retirado em plenário, que evitava essa questão. Outro ponto que a CONAMP sempre defendeu, e que eu acho que foi muito interessante o ponto que o doutor abordou, da questão das pessoas que são presas, via de regra, são pessoas pobres, negras, mas a gente tem uma preocupação com a figura da vítima e me parece que o processo penal acaba ignorando, muitas vezes, a figura da vítima. Eu fiz uma pesquisa ontem, nos nossos homicídios, 77% são pessoas negras, pobres, de baixa escolaridade. Então, as vítimas também têm que ser ouvidas, e nós sempre defendemos que a vítima tenha a possibilidade de estar na audiência de custódia. Não é uma obrigação. Mas por que ela não pode estar presente? Por que uma mulher vítima de violência doméstica não pode comparecer à audiência de custódia e dizer: esse cara tem arma em casa e está me perseguindo o tempo todo? Nós colocamos essa proposta no 554, infelizmente ela não foi levada à frente, mas nós insistimos de que é necessária, importante a presença da vítima. Em vários países, a vítima tem a possibilidade de estar presente na audiência de custódia. Então, a gente pede que, se for possível, quando a discussão da Câmara, do 554, que, se possível, também inclua a figura da vítima. A gente entende que é relevantíssimo. Eventualmente, a presença da vítima e verificando que houve um erro na capitulação, você pode ali fazer já um acordo. E é uma coisa que eu não sei se o projeto já trata disso, mas na nossa nota técnica nós temos defendido que, eventualmente, a audiência de custódia já pode, nos casos de audiência de infrações de menor potencial ofensivo, já pode ser realizada ali a audiência preliminar. Eu digo, por exemplo, o caso de tráfico.
A audiência de custódia tem até essa virtude. Muitas vezes era capturado como o tráfico, e quando você chega na audiência, você percebe claramente que é uma hipótese de uso de entorpecente. Então, por que não aproveita que está juiz, promotor, defensor público, advogado, e por que não se faz ali já uma transação penal e já dá uma resposta imediata para a sociedade quando há um erro na capitulação? Não é? Então, eu acho que seria um momento oportuno, já que conseguimos reunir todos os atores do processo, a vítima presente, o suspeito também presente, de repente tentar a transação penal. Nós também temos sugerido essa questão. Eu venho conversando no voo agora, senador, com o secretário de Justiça do Estado do Piauí, doutor Daniel Oliveira, que tem feito um trabalho muito interessante à frente da Secretaria de Justiça, e ele, assim, me revelou que, com relação ao número de presos no Estado do Piauí, com a implantação da audiência de custódia, não houve uma redução muito substancial, não. Mas ele pontuou que, com relação ao mutirão carcerário, o mutirão judicial que está tendo lá, foi sensível a isso. A Secretaria de Justiça sentiu a redução da quantidade de presos. Então, talvez, eu sempre disse isso no início das discussões da audiência de custódia, eu não creio que a audiência de custódia vá reduzir a quantidade de pessoas presas. Não imagino que vá reduzir, não. Embora sou entusiasta, acho importantíssimo, mas eu acho que a redução da audiência da prisão está ligada a muitos outros fatores, além da audiência de custódia. Né? E com relação ao número de presos provisórios, quando a senadora falou do trâmite do projeto, foi de 2011, foi aprovado só agora, é da fisiologia do processo, tempo. O processo vai demorar algum tempo, naturalmente, nós vamos ter um número de presos provisórios, sempre vai haver um percentual. O problema é que aqui no Brasil ele é muito alto. Eu fui pesquisar na Suécia, por exemplo, o número de presos provisórios é de 25% do total da população. E a média mundial é de 30%, nós estamos em 41%. Então, a gente precisa reduzir o tempo de julgamento dos nossos presos. Obviamente que nós temos casos que o excesso de recursos acaba impedindo o trânsito de julgado, mas não me parece esse o problema maior. O problema maior é que realmente o tempo de processo parado em gabinete, e a gente precisa acelerar o julgamento, não no sentido de tolher algum direito fundamental do preso, o direito de defesa, que é sagrado, tem que ser observado, mas é necessário, e mutirões têm revelado isso, que talvez a questão do desencarceramento ele possa ser feito muito mais com julgamento, por incrível que pareça, do que só com a demora do processo. Tem um ponto também que eu queria trazer aqui, é essa questão das denúncias de tortura. Não é? Eu vi um relatório recente fazendo críticas muito duras às instituições públicas em geral, magistratura, Ministério Público, e na cultura tupiniquim, a cultura jurídica tupiniquim, se criou a ideia do direito à mentira do suspeito, do preso, do réu, que seria uma decorrência do direito ao silêncio. Com todo respeito, mas não me parece que em ordenamento jurídico nenhum do mundo existe direito à mentira. Uma conduta antiética não pode ser legitimada pelo legislador. Mas os nossos tribunais acolheram a tese do direito à mentira. Se alguém tem um direito à mentira, quando ela fala, ela tem a credibilidade da palavra dela de alguma forma reduzida. Querendo ou não, isso acontece. Toda denúncia de tortura, eu acho que tem que ser apurada, toda. E eu só acho que nós temos que ter também um pouco de cautela para não criminalizar a atividade policial, para não tornar todo policial um torturador ou fazer com que qualquer pessoa alegue uma tortura e, de repente, o policial fique com uma espada na cabeça sem, eventualmente, ter feito nada. Então, eu acho que nós temos, como agentes públicos, nós temos que ter cautela no sentido de apurar e a presença do policial não é recomendável na audiência de custódia, o próprio projeto que foi aprovado no Senado foi nesse sentido, mas eu acho que a gente pode ouvir os policiais fora daquele ambiente, a autoridade investigadora, para verificar se realmente tem aquilo, se houve um ato de automutilação, se foi necessário o uso de força física na prisão. Eu acho que a gente também tem que ter cautela para não também criminalizar a atividade policial e fragilizar os policiais, embora nós saibamos que, infelizmente, os nossos índices de tortura ainda sejam muito altos e, obviamente, tem que ser, todos esses fatos têm que ser apurados. Nós também somos favoráveis à ideia da pessoalidade na realização da audiência de custódia. A presença física nós entendemos que é essencial, mas também entendemos que, eventualmente, excepcionalmente, a videoconferência me parece uma ferramenta válida. Quando houver risco para as autoridades, ou então um plano de fuga, algum tipo de situação dessa, me parece que é justificável que, eventualmente, em caráter excepcional mesmo, você possa usar a videoconferência. O tempo acabou, muito obrigado. Tem mais um minuto. Opa, ok, então... Oi?
Perdão, eu pensei que já era encerrando. A prisão, o último detalhe é a questão da prisão ex officio, que é formulada pela autoridade policial. Me parece que ela perde sentido com a implantação da audiência de custódia. Eu acho que a questão do juízo de cautelaridade tem que ser feito pelo membro do Ministério Público na hora da audiência e o juízo de adequação feito pelo magistrado. Me parece que a prisão ex officio, no momento, me parece, salvo engano, até o professor Gustavo Badaró defende essa tese, com a audiência de custódia, me parece que ela perde sentido. A gente tem também entende que esse juízo de cautelaridade tem que ser feito e que haver o requerimento de prisão efetiva para que ela seja decretada. No mais, é dizer do nosso entusiasmo com a audiência de custódia, esperar que ela continue sendo cada vez mais fortalecida e que, felizmente, nós vemos que vários atores da Justiça, que no primeiro momento eram contra, hoje já se manifestam a favor, por ter inibido realmente a questão da tortura, por ter inibido capitulações arbitrárias de determinados fatos e por ter permitido aquela análise imediata da prisão, evitando realmente as prisões desnecessárias. Obrigado, senador. É isso.